Muito bem-vindo ao podcast Breakdown Leonino, episódio 6, o podcast que respira 100% de futebol. E pessoal, desta vez estamos aqui no podcast já com o nosso Sporting em segundo lugar, a uma semana do final do campeonato. Atenção, quando sair o próximo podcast, o próximo episódio, já sabemos se o Sporting acabou o campeonato em Liga dos Campeões, ou num lugar de Liga dos Campeões ou não. E desta vez temos aqui uma colher de pau com o microfone. Porquê? Porque o Ró Costa Gomes no último episódio disse: próximo vídeo, microfone com uma colher de pau. E eu digo, por que não? Já tivemos um garfo, já tivemos espátula e desta vez é uma colher de pau. Mas pessoal, muito obrigado pelos vossos comentários, não só no último episódio, mas também neste arranque de podcast, por isso muito obrigado. Não se esqueçam de dar um likezinho aqui no vídeo, se ainda não o fizeste e queres acompanhar aqui o podcast que respira 100% de futebol, é para subscrever aqui ao canal e também não se esqueçam de ativar o sininho, muito, muito importante também para receberem a notificação de quando sair um novo vídeo, um novo episódio. Pessoal, tenho aqui, antes de começarmos com o vídeo, vamos falar muito sobre esta luta pelo segundo lugar, claro, mas antes de continuar com o vídeo, temos aqui um calendário meu agora dos vídeos que vão sair até ao Mundial. Esta semana eu ainda vou fazer um vídeo com a minha convocatória de Portugal para o Mundial. Vamos ter, claro, o podcast, o episódio 7, 8, 9, mas como vocês podem ver aqui, vamos ter ainda muitos, mas mesmo muitos vídeos até ao final não é até ao final da temporada, mas sim até ao arranque do Mundial. Por isso, se não queres perder esses vídeos, não te esqueças de subscrever aqui ao canal. Neste episódio, vamos falar, claro, muito pela luta pelo segundo lugar. Vamos falar do Sporting Rio Ave, que foi também um jogo muito interessante de se ver. E, claro, antes do próximo episódio vai haver a última jornada. O Sporting joga em casa num jogo importantíssimo frente ao Rio Ave e ao mesmo tempo o Benfica também tem um jogo que não é nada fácil, é em casa do Estoril. Vamos falar sobre esse jogo e, claro, eu estou a gravar isto no mesmo dia que isto vai sair, por isso acabou de sair a transferência de Salazar. O Sporting ainda não oficializou, claro, porque ainda não acabou a temporada, mas é um here we go oficial. O Sporting contrata Rodrigo Salazar e ao mesmo tempo o Diogo Travassos vai para o Braga. Vamos falar sobre essas transferências e, claro, eu quero ouvir a vossa opinião, porque eu acho que de um lado temos uma grande transferência que é do Salazar e do outro lado eu consigo imaginar que muitos sportinguistas não vejam com bons olhos esta transferência de Travassos para o Braga. E no final, tu já sabes, vamos ter a minha watchlist de dois jogadores que vocês têm que conhecer e atenção que hoje são dois jogadores que eu consigo imaginar que é muito, muito possível virem para o Sporting neste verão. Por isso, pessoal, não se esqueçam de comentar, deem a vossa opinião, como é que vocês estão a ver a atual forma do Sporting, se vocês acreditam ou não que o Sporting pode acabar o campeonato em segundo lugar ou não. Vamos entrar então logo pela essa luta pelo segundo lugar. Benfica e Sporting, o ano passado a lutar pelo campeonato, este ano nesta reta final o Sporting e o Benfica lutam pelo segundo lugar e é uma luta que eu digo sem ser clubista, sem estar aqui a querer provocar o Benfica, é uma luta muito igual à do ano passado, porque o ano passado sempre que o Benfica se via na frente, sempre que o Benfica conseguia a liderança do campeonato, após uma ou duas jornadas o Benfica tropeçava e o Sporting ultrapassava outra vez. E este ano acontece a mesma coisa, o Benfica apanha-se à frente e claro que contra o Braga é sempre um jogo difícil, mas o Sporting agora então consegue ultrapassar o Benfica a uma jornada do fim. E por isso é que eu digo que é muito à semelhança daquilo que foi a época passada entre o Sporting e o Benfica, porque o Benfica sempre que se via na frente deixava essa liderança perder. Mas eu vi os dois jogos, eu estava a ver na televisão o Sporting contra o Rio Ave e no computador estava a ver o Benfica frente ao Braga. Eu acho que o Benfica jogou bem, o Benfica jogou para ganhar. Eu acho que Sheldrup, não é, é um facto que o Sheldrup foi o homem do jogo, fez uma grande exibição. O Sheldrup tem tido um crescimento incrível na equipa do Benfica, certamente o melhor jogador do Benfica nesta temporada. Não consigo perceber como é que um jogador como o Sheldrup esteve tanto tempo parado no banco. Eu ainda me lembro do jogo da Taça da Liga o ano passado, de Sporting Benfica, não sei se foi o ano passado ou se foi há dois, mas o Sheldrup muito cedo mostrou muito talento e nunca teve este protagonismo que está a ter agora. Por isso vamos ver também se o Sheldrup fica para a próxima temporada. Ele vai estar no Mundial e eu acredito que na Noruega, a frente de ataque da Noruega tem muito talento e muita qualidade e eu consigo ver o Sheldrup ser titular na Noruega neste Mundial. Por isso vamos ver se o Sheldrup fica ou não. Mas hoje falando aqui sobre a luta pelo segundo lugar, o Sporting também, agora com o segundo lugar na mão, o Sporting só depende de si para ir à Liga dos Campeões ou não. Vai ser uma última jornada muito intensa para Benfica ou Sporting. Eu acho que é mais difícil para o Sporting porque o Benfica, claro, vai jogar contra o Estoril. Eu gosto muito da equipa Estoril, mas o Estoril basicamente vai cumprir calendário. O Estoril
já não vai à Europa, já não pode ser divisão. O Gil Vicente sim, ainda pode ir à Europa, mas aqui a luta pelo segundo lugar muito intensa. E atenção que isto agora é uma opinião pessoal, e eu quero saber se vocês acham o mesmo ou não. Esta luta pelo segundo lugar pode decidir o destino dos dois clubes nos próximos anos, porque ir à Liga dos Campeões ou não, já falamos muito desse tema aqui no podcast, vale muitos milhões. O Sporting falhando a Liga dos Campeões, claro, quer ter um investimento enorme neste verão, o Sporting é obrigado a ir à Liga dos Campeões. O Benfica, com o investimento que fez nos últimos anos, não teve o retorno desportivo que se calhar queria, falhando a Liga dos Campeões, falha também esse encaixe financeiro. E eu acho que quem ir à Liga dos Campeões está muito melhor posicionado em partir na frente nos próximos 2 ou 3 anos, a curto, médio prazo. Se vocês me entendem o que é que eu quero dizer com isso. Por isso é muito importante a equipa que ficar no segundo lugar perceber que pode ser uma vantagem a curto, médio prazo. O Sporting, lá está, vai jogar com o Gil Vicente, e o Benfica joga fora com o Estoril. O Estoril, já disse, cumpre calendário, mas atenção, o Estoril atualmente está em nono lugar, pode ir ainda ao sétimo lugar, mas também pode ser para o 11º. Claro, sétimo ou 11º vale a mesma coisa, ninguém vai à Europa, mas é um facto interessante: se o Estoril acaba em sétimo lugar este campeonato, seria a melhor classificação do Estoril desde a época 2013-2014, época, salvo erro, que foi com o Marco Silva, e o Estoril foi à Liga Europa no ano a seguir, e o Marco Silva foi para o Sporting, acho que foi isso. Mas o Estoril com o Ian Castro pode então alcançar aqui uma classificação histórica, e eu já disse várias vezes, não só em vídeos meus do TikTok e do Instagram, mas também aqui no podcast eu também já falei uma vez do Estoril. Eu acho que a equipa do Estoril é um projeto muito interessante, porque eu gosto do Ian Castro como treinador, gosto do futebol que joga, não é um futebol que não quer perder, é um futebol que quer jogar futebol, independentemente da equipa que é adversária, seja uma equipa grande, seja uma equipa do meio da tabela, ou uma equipa que esteja para lutar na manutenção, o Estoril tenta sempre jogar, e eu acho isso muito interessante. O Ian Castro também é um treinador que se integrou muito bem no campeonato português, já fala o português praticamente corretíssimo, e tem uma ideia de futebol muito interessante, e é por causa disso que eu gosto da equipa Estoril. Por isso vamos ver se conseguem roubar pontos ou não ao Benfica. Eu acho que o Benfica não vai perder pontos em caso do Estoril, principalmente agora porque perdeu pontos com o Braga. E ao mesmo tempo, à mesma hora, eu acho que é sábado às 8h15, o Sporting joga em casa com o Gil Vicente, e o Gil Vicente tem muito mais em jogo que o Estoril. O Estoril basicamente vai cumprir calendário, e o Gil Vicente ainda pode alcançar os lugares europeus. O que é que tem a acontecer para que o Gil Vicente na próxima temporada jogue futebol europeu? Então, o Gil Vicente está a 3 pontos do Famalicão. O que é que o Gil Vicente precisa? O Gil Vicente tem que ganhar em Alvalade e ao mesmo tempo esperar que o Famalicão perca em casa frente ao Alverca. E depois, claro, o Sporting tem que ganhar a Taça de Portugal para esse rebalançamento do lugar europeu cair para o campeonato português. E o Gil Vicente pode então assim terminar o campeonato num lugar europeu. Eu pessoalmente acho que é muito difícil, não sei como é que vocês veem, porque o Famalicão em casa com o Alverca, na minha opinião, é favorito, e o projeto do Famalicão para mim é mais atrativo e é mais merecedor de ir à Europa do que o Gil Vicente. Eu acho que um Famalicão indo à Europa, claro que é provável que o Fama perca vários jogadores este verão, mas eu acho que é mais provável o Famalicão ir à fase de liga da Conference League do que o Gil Vicente. O Gil Vicente já lá foi, eu acho que na altura perdeu, não sei se foi com o AZ Alkmaar, mas não alcançou a fase de liga. Por isso, a luta pelo segundo lugar aqui muito intensiva, muito intensa. O Sporting vai ter vários jogadores de fora, mas já vamos falar sobre o jogo frente ao Gil Vicente. E, na minha opinião, o Sporting, claro, parte como favorito porque é a equipa com mais pontos neste momento. Acho que tem 2 pontos a mais. O Sporting é obrigado a ganhar. O Sporting empatando e o Benfica ganhando, ficam os dois com os mesmos pontos, mas o Benfica tem o confronto direto ganho. Por isso o Sporting é obrigado a ganhar. Vai ser um jogo muito difícil, mas já lá vamos. Vamos então aqui falar sobre o jogo frente ao Rio Ave, ainda pela luta pelo segundo lugar. Se vocês têm alguma coisa a dizer, algum comentário, vamos falar sobre isso. Vocês sabem muito bem que eu gosto de interagir convosco nos comentários. Muitas vezes também aparecem comentários aqui vossos no podcast, como há bocadinho já o mostrei, mas vocês acham mesmo que o Sporting fica em segundo lugar ou não? Vamos falar então sobre o Rio Ave Sporting, um jogo, na minha opinião, um bocadinho atípico. Claro que ajudou muito
o autogol do Rio Ave e o cartão vermelho. No final do jogo foram 2 cartões vermelhos, mas eu acho que no momento onde houve o segundo cartão vermelho o jogo já estava decidido. Mas é a segunda goleada seguida, depois daquela má fase que o Sporting teve. Goleamos o Vitória, agora goleamos o Rio Ave. E é muito importante, é uma grande resposta da equipa. Frente ao Rio Ave, se calhar, não jogamos o futebol mais atrativo. Pode ser verdade. Mas o resultado é uma goleada. O resultado é o que interessa. São agora 9 golos nos últimos 2 jogos, depois da dificuldade de marcar. O Sporting teve naquela fase 2 jogos frente ao Arsenal, teve Benfica, Porto, aquela má fase. O Sporting, muito atípico, teve dificuldade em marcar golos. Agora são 9 golos nestes 2 jogos. E claro, foi uma grande vantagem os vermelhos. Nada a dizer também sobre se é vermelho ou não. Vocês sabem que eu não gosto de falar de arbitragem. Por isso é que o podcast é o podcast que respira 100% de futebol. Não vamos estar aqui a falar de arbitragens, de polémicas, etc. Mas é verdade, é uma grande vantagem, porque eu acho que mudou um bocadinho o rumo do jogo. Falando do jogo em si, do jogo de futebol jogado, a primeira parte deixou-me um bocadinho irritado. Porque o Sporting, atuando com Daniel Bragança e Morita, perde um bocado a parte física no meio campo, sem o Hjulmand. Eu acho que, claro, não há jogadores no nosso plantel com as características do Hjulmand. Continuo a dizer que o Kochorashvili é o jogador mais próximo disso e merece mais minutos de jogo, na minha opinião, e perdeu-se muito essa fisicalidade no meio campo. O Rio Ave não era que estava com o controle do jogo, mas estava a ser muito perigoso em contra-ataques, e por essa falta física no meio campo do Sporting, ou era o Diomandé ou era o Gonçalo Inácio que saltava sempre da linha defensiva para fazer esse apoio ao meio campo do Sporting, o que deixava muitos espaços em abertos nas costas do Diomandé ou do Inácio, e deixava muitas vezes também o Sporting em desvantagem numérica no último terço, o que deu em muito perigo do Rio Ave, e por isso é que eles também entraram em vantagem com 1-0. Mas eu não consegui perceber o porquê do Kochorashvili não ter entrado ao meio campo. Claro que o autogol mudou um bocadinho o rumo do jogo. O Sporting entrou para a segunda parte em vantagem, se calhar depois também com o cartão vermelho, o Sporting com mais posse de bola, etc. Mas eu acho que em 90% dos jogos onde não temos o Hjulmand, falta-nos essa parte física no meio campo. E eu acho que aí, claro, o Kochorashvili não tem o físico do Hjulmand, não tem a presença física do Hjulmand, mas continua a ser um jogador que impõe mais fisicalidade do que o Morita e o Daniel Bragança, ou por exemplo também o João Simões. Eu acho que o único jogo onde o Sporting jogou muito, mas mesmo muito bem sem o Hjulmand no campo, foi o jogo frente ao PSG, onde tivemos, acho que foi João Simões e Morita no meio campo. Mas é isso, o meio campo muito aberto, sem o Hjulmand. O Sporting na segunda parte ainda se conseguiu impor, fez uma boa segunda parte, aí nada a dizer, o Sporting com controle total do jogo. Também os jogadores que entraram muito bem, por exemplo o Kenda, gostei muito do Kenda. Eu tinha dito aqui há várias semanas, quando o Kenda voltou de lesão, atenção que o Kenda ainda vai marcar, e marcou. Mas para mim, não tendo o Hjulmand, porque é que não metemos o Kochorashvili a titular? Eu acho que o Kochorashvili precisa de mais tempo de jogo para adaptar-se ainda mais à equipa, principalmente agora nestes últimos jogos onde ele tem entrado. Eu tenho gostado do Kochorashvili, e eu volto a dizer, já disse isso muitas vezes, o Kochorashvili é jogador com qualidade, se calhar não tem a qualidade para ser titular do Sporting absolutíssimo, mas é um jogador que merece mais tempo de jogo, merece mais da parte do treinador, se é que me entendem. Eu não sei se sou o único com essa opinião. Gostava de saber também a vossa opinião sobre o Kochorashvili, porque eu tenho lido opiniões mais boas, menos boas. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Por isso, gostava de ver a vossa opinião nos comentários também. Vamos discutir um bocadinho sobre o Kochorashvili nos comentários, porque eu acho que não tendo o Hjulmand, podemos ver o Kochorashvili mais vezes a titular. Continuando com o jogo entre o Rio Ave e o Sporting, gostei muito do Luís Guilherme mais uma vez, tirando ali o gol que o Rio Ave marca em contra-ataque, onde é o Luís Guilherme que se agarra muito à bola, mas eu acho também naquela situação havia poucas opções de jogo, opções de passe, linhas de passe para o Luís Guilherme. Tirando essa ação, eu acho que o Luís Guilherme cada vez mais está a mostrar o seu potencial no Sporting, principalmente jogando pela direita. Relembro, quando o Luís Guilherme foi contratado, eu disse: Luís Guilherme é uma grande contratação, tem potencial para ser dos melhores jogadores do campeonato a médio prazo, daqui a 1 ou 2 anos, e certamente vai ter muito mais responsabilidade no Sporting para o próximo ano com a saída do Giovanni Kenda, mas é um jogador muito bom.
não sei se foi no último episódio ou se foi no episódio anterior que eu disse que, ok, concordo convosco quando dizem que o Faye é uma contratação falhada, mas não concordo com as pessoas que dizem que o Luís Guilherme também é uma contratação falhada. O Luís Guilherme integrou-se rapidamente na equipa do Sporting, teve lesionado e mesmo assim mostra já que já está completamente integrado na equipa do Sporting. É um jogador com muito talento e eu gostei de ver ele frente ao Rio Ave mais uma vez. É um jogador que vai para cima do adversário num contra um, tem boa técnica, é explosivo, não é jogador, é explosivo. E por isso gostei muito dele. E o que ainda mais uma vez digo, ele não saiu sem marcar, se calhar até ainda marca para a semana, vamos ver. Ou se calhar até ainda marca o nosso gol da vitória frente ao Torriense na Taça de Portugal, o Giovanni Kenda. E se calhar também a última nota aqui antes de continuar com o podcast. Rio Ave Sporting, o Eduardo Felicíssimo entrou e somou mais uns minutos pela equipa A. O Eduardo Felicíssimo, se calhar um dos jogadores que faz aquilo que o Blopa fez este ano, ou que o Rafael Nel fizeram este ano, que é integrar-se a 100% na equipa A do Sporting, com vários minutos na equipa B, mas o Sporting, claro, vai fazer uma revolução no meio campo, nós todos sabemos disso, o Yulman provavelmente vai sair e o Morita já tem a saída confirmada, e o Eduardo Felicíssimo se calhar é um desses jogadores que vai aproveitar isso mais. O Eduardo Felicíssimo é um jogador também que traz alguma liderança, claro que ainda é muito novo, mas nas camadas jovens que ele passou foi sempre um jogador líder. Salvo erro, este ano no Sub-19 do Sporting na Youth League, pelo menos nos jogos que eu vi, foi um dos capitães. E na equipa B também demonstra muito ter essa garra de liderar. Mas sim, o Eduardo Felicíssimo, na minha opinião, um dos jogadores com potencial para ser um dos jovens a subir à equipa A na próxima temporada. Continuamos com a antevisão entre o Sporting e o Gil Vicente, jogo do tudo ou nada para o Sporting, para a qualificação para a Liga dos Campeões. Esperamos muito bem. Atenção, o Sporting, quando eu digo para a Liga dos Campeões, à partida, o Sporting ficando em segundo lugar, qualifica-se para a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A partir da próxima temporada já não é assim, por isso quem ficar em segundo lugar na próxima temporada já tem entrada direta na Liga dos Campeões e o terceiro lugar é que vai à qualificação. Mas pode haver aqui uma situação onde o Sporting, na mesma, pode ir à fase de Liga da Liga dos Campeões, e essa situação é o Aston Villa ganhar a Liga Europa frente ao Freiburg, que na minha opinião é 100% possível, e terminar em quarto lugar da Premier League. Atualmente está em quinto, está a disputar esse quarto lugar, acho que com o Liverpool. Mas sim, Sporting Gil Vicente, continuam os problemas das lesões. O Vaianidis e o Debast que falharam o jogo frente ao Rio Ave por lesão. Ainda não se sabe ao certo se vão falhar mais tempo ou não. No dia de jogo até se dizia que o Debast estava em dúvida para o Mundial, mas já não tenho muita certeza. Mas ao momento de agora, quando eu estou a gravar este vídeo, quando tu estás a ver o vídeo, porque o vídeo vai sair esta quarta-feira, vai sair hoje, Debast e Vaianidis estão lesionados. O Diomande viu o cartão amarelo, por isso também está de fora frente ao Gil Vicente, e ficamos assim sem opções na defesa. Provavelmente a nossa defesa vai ser o Maxi Araújo, Eduardo Quaresma e o Gonçalo Inácio na defesa direita e na defesa central, e depois na direita, na minha opinião, acho que vai ser o Salvador Blopa titular, porque o Vaianidis, como o Debast, estão lesionados, e o Fresneda está lesionado, já não joga mais esta época. Por isso, na minha opinião, acho que a única opção aqui que temos é o Salvador Blopa. Eu gostava de ver o Rui Borges também dar essa confiança ao Blopa, porque eu acho que é um jogador com muito talento, tem mais vantagens ofensivas do que defensivas, mas é um jogador em qual eu deposito muita confiança. Eu acho que ele merece essa titularidade. Também não teve uma época fácil, ele que faz a estreia na Taça da Liga frente ao Alverca, acho eu que foi, marcou, já leva 2 golos e 2 assistências pelo Sporting. Pelo meio teve uma lesão, ele volta da lesão e ressentiu a lesão, aí marcou também um grande golo pela equipa B do Sporting. Por isso acho que esta titularidade era muito merecida para o Salvador, que nas últimas semanas tem vindo a treinar com a equipa principal do Sporting. Eu acho que para este jogo frente ao Rio Ave é também muito importante dominar o meio campo. O Rio Ave não é uma equipa que normalmente joga a defesa, ainda principalmente agora também porque é obrigado a ganhar o jogo, a equipa de César Peixoto, e claro, o Gil Vicente vai dar a vida, e nós todos conhecemos os jogos frente ao Gil Vicente nos últimos tempos. É uma das equipas que tem feito dado mais problemas ao Sporting. Eu acho que o Sporting nem ganhou na primeira volta em Barcelos, não foi? Eu acho que foi o empate, não?
Já não me lembro. Eu acho que foi o empate em Barcelos na primeira volta. O Gil Vicente ainda estava em quinto lugar e até deu, muitos deram aquela piada que o Sporting não ganha a ninguém do top 5. Mas é um jogo importantíssimo para as duas equipas. O César Peixoto também ainda não se sabe se vai continuar o Gil Vicente ou não. Ele que tem vindo a ser associado ao Benfica, mas vai ser um jogo muito difícil. Eu quero que vocês, sportinguistas, percebam isso. Não vai ser um jogo fácil. Eu não sei se vocês se relembram da última vez que o Gil Vicente veio jogar a Alvalade. Eu estava lá na penúltima jornada da última época. Aquele gol lendário do Eduardo Quaresma. O Sporting estava a perder por 1-0. O Sporting marca o empate e no final o Eduardo Quaresma ainda marca aquele gol. O que foi dos golos mais importantes para o nosso bicampeonato. Por isso vai ser um jogo muito difícil. E vai ser interessante de ver, mas eu acredito na vitória do Sporting. Vamos então aqui passar à frente. Eu não queria fazer este episódio muito comprido, porque daqui a poucos dias vamos ter um episódio final desta época. Não é que eu estou a dizer que não vai haver mais episódios, mas é um episódio final onde eu vou fazer um bocadinho mais comprido. Vamos só falar aqui das transferências de Salazar e Diogo Travassos antes de terminar o podcast com a minha watchlist. Ao momento que eu estou a gravar agora, Fabrício Romano já deu o here we go para a transferência de Rodrigo Salazar. 30 milhões de euros é a transferência mais cara de sempre entre dois clubes portugueses. Um contrato de 5 anos para o uruguaio, ele que ainda vai jogar a última jornada pelo Braga, e depois vai assinar contrato com o Sporting depois da final da Taça Portugal. O Sporting vai oficializar essa transferência depois da final da Taça de Portugal. E ao sentido inverso, Diogo Travassos vai ser jogador do Braga por 5 milhões. Ainda há rumores que pode haver bónus de 1 ou 2 milhões. E mais futuras transferências, percentagem, etc. Mas o que é certo é que Travassos vai ser jogador do Braga. Eu gostava de saber a vossa opinião, mais uma vez, se vocês acham bem estas transferências ou não, porque eu acho que há aqui um lado positivo e um lado negativo. Vamos primeiro falar do lado positivo, que é Rodrigo Salazar. Certamente é um dos melhores jogadores do nosso campeonato, dos jogadores mais regulares do nosso campeonato nos últimos anos. E esta transferência de Travassos mostra muito o que vai ser o mercado do Sporting. Um mercado com muito investimento, um mercado que provavelmente a 80% vai estar resolvido antes do Mundial, porque vai haver muitos jogadores que se vão valorizar no Mundial, vai haver muitos jogadores que depois do Mundial vão ter várias ofertas. Estou a falar aí também de jogadores do Sporting. Eu consigo imaginar um Trincão sendo titular no Mundial, ou tendo mais destaque no Mundial na seleção portuguesa, que irá haver muitos clubes interessados em Trincão. Já se fala também do Liverpool, mas o Sporting mostra que em termos de entradas quer resolver o mercado antes do Mundial. E não é só nesta transferência, eu relembro, na transferência do Rodrigo Salazar, o Sporting adianta-se ao Benfica. O Benfica que fez a primeira aproximação ao Braga para contratar o Salazar, depois veio o Sporting. O Benfica neste momento não tem a capacidade financeira para pagar os 30 milhões, primeiro teria que vender um jogador, e é por isso que o Sporting se adianta ao Benfica nestas transferências. Mas Rodrigo Salazar, para mim, é uma transferência enorme, muito importante, porque vai trazer muita qualidade ao Sporting, ao plantel do Sporting, vai trazer mais plantel, mais opções, porque é um jogador que pode jogar em várias posições, pode ser 8, pode jogar a 10, pode jogar na posição do Pedro Gonçalves, e é um jogador que, pelo perfil de jogador, se calhar, vindo para o Sporting, o jogador mais aproximado ao perfil de Pedro Gonçalves. Não sei agora, neste momento, com a transferência do Rodrigo Salazar, já não tenho tanta certeza se o Pedro Gonçalves fica no Sporting na próxima temporada. Porque eu consigo imaginar o Sporting recebendo uma transferência, ou recebendo uma proposta razoável de 35 milhões de euros pelo Pedro Gonçalves. Consigo imaginar o Sporting vendê-lo. Não estou a dizer que vai acontecer, é uma possibilidade, atenção. Porque também depois temos o Trincão no Mundial. Por isso vamos ver o que é que acontece aqui no mercado. Mas neste momento temos Trincão, temos Salazar, muita qualidade com o Rodrigo Salazar no plantel. E atenção, mais competitividade. Se no final Trincão e Pedro Gonçalves acabam por ficar no Sporting na próxima temporada, vai haver mais competitividade. E eu acho que é uma coisa que o Pedro Gonçalves precisa neste momento. A qualidade do Pedro Gonçalves, não temos dúvida, está lá muita qualidade. Muitos golos, muitas assistências, mas eu acho que neste momento o problema é que não há ninguém no plantel que possa tirar a titularidade ao Pedro Gonçalves, ou pelo menos possa tirar minutos ao Pedro Gonçalves. Com a chegada do Rodrigo Salazar, agora há um jogador que, se o pote não dá ao litro, perde a titularidade para Salazar. Eu consigo imaginar que o Sporting para o ano
até possa baixar o Pedro Gonçalves para o meio campo e jogue com o Rodrigo Salazar na posição do Pote, e o Geni e o Trincão nas suas posições. Há muitas possibilidades de como juntar estes 4 jogadores no 11 inicial. Estou a falar de Salazar, Trincão, Geni e Pedro Gonçalves. Há muitas oportunidades. O Salazar ao vir para o Sporting não quer dizer que um dos outros jogadores saia ou que o Salazar venha para ser banco. Isso não estou a dizer isso. Há muitas possibilidades de juntar estes jogadores no 11 inicial. Mas é o que eu digo, é uma transferência muito bem feita por Frederico Varandas. Daí já, provavelmente ele não vai ver o vídeo, mas os meus parabéns ao Varandas, porque se antecipa ao Benfica e antecipa-se também ao mercado, antecipa-se ao Mundial. Vamos ver se ainda vai haver mais transferências antes do Mundial, eu acredito que sim. Falando do sentido inverso, do Travassos ir para o Braga, aí é que eu já não concordo nada. Aí é que eu já não concordo nada e eu consigo imaginar que a maioria dos adeptos sportinguistas que está a ver o podcast também não concorda. Ainda por cima por 5 milhões de euros. Eu não sei se é alarmante, porque eu tenho a ideia que nesta época não houve nenhum jogador jovem do Sporting a destacar-se à grande no plantel do Sporting. Já falei disso. Houve o Rafael Nel, houve o Blopa, houve o Flávio, vários jogadores que somaram minutos e somaram 1 ou 2 golos na equipa do Sporting, mas acho que é a primeira época onde não temos um jogador que saia da academia, saia da equipa B e seja destaque na equipa principal do Sporting. Tivemos isso o ano passado com o João Simões, já tivemos o Kenda, todos os anos normalmente temos um jogador desses. E este ano não tivemos. E quando temos o Diogo Travassos a fazer uma grande época no Moreirense, ainda por cima, um jogador tão versátil, um jogador que joga várias posições, defesa direito, defesa esquerda, pode jogar a extremo, e depois deixamos ele sair por 5 milhões, acho que é alarmante. Já fizemos o mesmo erro com o Afonso Moreira, já fizemos o mesmo erro com o Mateus Fernandes, já houve várias vezes onde o Sporting se livra de jogadores da formação por pouco dinheiro, só porque não pode prometer a titularidade a esse jogador. Eu acho que era importante o Sporting ficar com o Diogo Travassos no plantel para o próximo ano, seja para que posição for. Eu acho que o Travassos ia ter muito tempo de jogo, seja a titular, seja a sair do banco, e ainda por cima é um jogador que quer jogar no Sporting. Eu não sei se vocês estão a par de quem é que é a família de Diogo Travassos. O avô de Diogo Travassos, acho que é o avô, fez parte dos 5 violinos. É um dos 5 violinos, Travassos. E Diogo Travassos é sportinguista, ferrenho, gostava de jogar no Sporting e agora vai rumar ao Braga a título definitivo. Eu conseguia perceber se fosse por empréstimo, porque aí dizia, ok, vai jogar num clube muito competitivo, vai ter competições europeias, vai ter mais um ano de Primeira Liga e depois pode voltar para o Sporting, mas não, é em título definitivo. E eu acho, já volto a dizer, não sei se é alarmante a maneira como o Sporting tratou a academia este ano e com várias transferências nos últimos anos, mas espero que seja só uma coisa temporária. Eu também sei que a atual geração da academia do Sporting, os jogadores que estão a sair agora, não é a melhor geração. Quem vê a equipa B, não estou a dizer que a equipa B é má, mas sente-se que a qualidade neste ano e no último ano não é a mesma qualidade que tivemos nos últimos 3, 4, 5 anos, onde tivemos craques a sair da formação. Não estou a dizer que os jogadores são maus, mas não é uma formação tão boa ao que nós estamos habituados. Isso é perfeitamente normal. Nós não vamos ter 10 gerações seguidas de só estrelas. Mas espero que seja só uma coisa temporária, porque quem conhece a academia, e eu ainda vou fazer um vídeo sobre a academia do Sporting, quem conhece a academia sabe que temos muitos craques na nossa academia. Por isso, aqui a transferência de Salazar e Travassos, vamos ver como é que isto corre. Para acabar o vídeo, já vamos em quase 30 minutos, por isso vamos aqui no final a minha watchlist de 2 jogadores que vocês são obrigados a conhecer. E hoje, como eu vos disse no começo do podcast, são 2 jogadores que eu até acho possível virem para o Sporting no mercado de verão. No vídeo que eu vou fazer sobre o meu mercado do Sporting, vou integrar estes 2 jogadores, mas eu dou-vos aqui estes 2 jogadores porque eu quero mesmo que vocês os conheçam, antes que surjam rumores ou antes que eu falo deles mais para a frente noutro vídeo. O primeiro é Jens Hjertodal. No mercado de inverno acho que já houve um rumor que ele podia vir para o Sporting. É um médio de 20 anos, fisicamente top, 1,94m. E a época na Noruega, ele que joga no Tromsø do campeonato norueguês. A época na Noruega, como vocês sabem, não é 25-26, é por ano do calendário. E ele que está a ter agora um grande arranque de época, leva 5 golos e uma assistência em 9 jogos, para um médio, principalmente com 1,94m, que não é um médio assim tão ofensivo, tem grandes números. Ele que fez todos os escalões
das seleções jovens da Noruega, atualmente é sub-21 pela seleção da Noruega e já é titular no Tromsø há 2 anos e meio, por isso já traz essa experiência de jogar regularmente, 20 anos, acho que vai fazer 21 em outubro, salvo erro, não tenho a certeza, mas seria uma grande contratação para o Sporting, uma grande contratação, e quando eu digo grande contratação, é mesmo um jogador que a médio prazo, daqui a 1 ou 2 anos, podia ser um jogador-chave no Sporting. O outro jogador que eu vos trago é quem? Morten, não é Hjulmand, é Morten Frendrup, claro, dinamarquês, médio defensivo de 25 anos, 1,78m, e claro, pelo nome, pelo perfil do jogador que eu estou a dar aqui, seria um jogador para substituir o Hjulmand. Não é o mesmo tipo de jogador, eu quero que vocês percebam isso, não é o mesmo tipo de jogador que o Hjulmand, ele que atualmente já joga no Génova, já há vários anos, acho que está há 3 anos ou 4 anos que joga no Génova, pertence aos capitães do Génova, por isso também é um jogador que traz liderança, muito importante também, porque o Sporting, perdendo o Hjulmand, perde o capitão, perde um dos capitães, precisa de jogador com liderança, e o Morten Frendrup é desses jogadores. Ele também joga juntamente com o Hjulmand na seleção dinamarquesa, tem, tal e qual como o Hjulmand, quando veio para o Sporting, já tem 3 anos de Série A, campeonato italiano, titularíssimo, raramente está lesionado, raramente, é um jogador muito regular, e é um jogador, se o Sporting perde o Hjulmand e, por exemplo, não consegue trazer o Palhinha, é um jogador que eu gostava de ver o Sporting comprar, e acho que é possível. Falando em números, em finanças, eu acho que era um jogador que voltava aí aos 25 milhões, 30 milhões de euros. Também elevado, claro, mas eu acho que se perdes o Hjulmand é preciso investir dinheiro para receberes um jogador com grande qualidade. Por isso, Jens Hjertodal, Morten Frendrup, 2 jogadores que vocês vão ouvir falar nas próximas semanas e 2 jogadores que eu acho possível o Sporting contratar. Chegamos assim também ao final do 6º episódio do podcast Breakdown Leonino. Se tu acabaste de ver até aqui, muito obrigado, um grande abraço meu. Não se esqueçam de dar um likezinho aqui no vídeo, subscrever ao canal, ativar o sininho e nós vemos na próxima semana. Por isso, muito obrigado